Olá a todos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. O canal cada semana está crescendo, aumentando o número de inscritos. Isso é muito bom. E só tenho a agradecer a todos vocês que têm acompanhado e têm de fato entendido a proposta do canal, que é demonstrar que a Bíblia não passa de um texto literário, por sinal muito ruim e cheio de mentiras. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que é muitas das vezes apontada pelos cristãos quando são desapontados por nós, os ateus, com respeito às suas crenças infantis e infundadas, mesmo quando eles buscam fundamentação dentro das passagens bíblicas, elas não se confirmam. E uma das objeções que os cristãos lançam quando se deparam com pessoas que os contestam é dizer que essas pessoas que os contestam, é, pegam textos fora do contexto para criar um pretexto. A famosa frase, né? Texto fora de contexto vira pretexto. Pois bem, hoje eu vou mostrar para vocês que essa é uma frase usada corriqueiramente por eles, mas que ela se aplica diretamente a eles e não a nós, os ateus. Pelo contrário, os ateus são os que mais usam e aplicam o contexto e as ideias dentro do texto, e muitas das vezes a usamos da sociologia, né? Analisamos as, as questões daquela época, diferentemente do que eles tentam fingir que fazem. Bom, texto fora de contexto vira pretexto. Quantas vezes um cristão não nos apresentou a frase acima como resposta a um ataque às suas pobres e infundadas crenças? Os pobres cristãos, quando encurralados, tentam acabar com a discussão por dizer que usamos textos fora de seus contextos e que a Bíblia não é feita somente de textos. Afirmam ainda que toda e qualquer discussão bíblica deve considerar a hermenêutica, a exegese, o exegese e toda a Bíblia, e não apenas parte da mesma resumida em versículos isolados. Essas são algumas das afirmações que os cristãos, usam para desmerecer, né, aquilo que nós mostramos claramente ser uma contradição bíblica ou um desacerto nas passagens bíblicas. Concordamos perfeitamente com os cristãos nesse sentido. Concordamos perfeitamente com os cristãos nesse sentido. Ou seja, a Bíblia deve ser interpretada dentro de seus contextos, dentro dos contextos, né, das passagens, né, no caso. Entretanto, os ateus são os que mais seguem essas regras diferentemente do que fazem os cristãos. Os ateus, quando discutem temas e questões bíblicas, levam em sua maioria o contexto social e histórico de muitas passagens bíblicas. Eles não se prendem unicamente aos versículos. E ainda que fizessem, não estariam errados, vez que nem mesmo Jesus e seus pescadores analfabetos, indoutos, em suas simplórias discussões com os fariseus e saduceus, nunca usaram de hermenêutica nenhuma, contexto nenhum,
e muito menos usaram de extensas citações de passagens bíblicas para corroborarem suas crenças. Você vai pegar os evangelhos, você não vai ver Jesus pegando várias passagens bíblicas do Velho Testamento, no caso, para discorrer sobre alguma daquelas questões, daquelas crenças místicas que ele ensina lá nos evangelhos. Nem seus apóstolos, os supostos apóstolos, como Paulo, eles nunca pegaram uma questão, uma crença deles e fizeram longas citações de diferentes passagens bíblicas. E quando fizeram, descontextualizaram tudo. Muitos que fizeram foi citar exatamente uma passagem bíblica. Digo, esses Jesus e seus seguidores analfabetos. São os próprios cristãos que usam suas escrituras sem a devida interpretação. As crenças de uma ou outra denominação religiosa contradizem aquilo que outra, com base na mesma escritura, diz. São os próprios cristãos ou crentes que dizem entender a Bíblia de capa a capa que geram as maiores divergências doutrinárias. Por exemplo, as testemunhas de Jeová dizem que as pessoas não devem fazer transfusão de sangue, porque violariam uma regra bíblica crucial, um princípio bíblico. Ainda esses mesmos cristãos, digo testemunhas de Jeová, discordam com a maioria das correntes cristãs quanto à crença da Trindade, imortalidade da alma, inferno e vida no céu. Já a Igreja Adventista do Sétimo Dia impõe que seus membros não trabalhem aos sábados, afirmando que isso constituiria uma violação a uma das ordenanças contidas nos 10 Mandamentos ou Lei de Yahvé. Os adventistas, diferentemente das testemunhas de Jeová, acreditam ser Jesus o próprio Deus dos hebreus, o Yahvé. Eles têm a crença na Trindade, isto é, os adventistas, enquanto que as testemunhas de Jeová não acreditam nessa possibilidade de o Deus hebreu ser 3 em 1. Eles têm a crença na Trindade, os adventistas, 3 pessoas divinas que compõem um só Deus, ou um só ser, nessa qualidade, né, divina. Os adventistas, ainda com base nas escrituras, afirmam que Ellen G. White recebeu inspiração de Yahvé quando escreveu seus escritos. Ela é reconhecida como profetisa em seu meio, no meio adventista. Entretanto, outras denominações religiosas a consideram uma falsa profeta. A Igreja Católica mesmo diz ser a única que tem autoridade para interpretar as Escrituras Sagradas. Somente por meio da Igreja Católica, do batismo da Igreja Católica, será dada a salvação às pessoas. É assim que a Igreja interpreta as Escrituras dos Hebreus e o Evangelho, né? Essa mesma Igreja afirma que Maria é santa e deve ser venerada por todos, contrariando frontalmente aquilo que os cristãos protestantes acreditam. A poderosa Igreja Católica orienta seus membros a venerarem seus santos e papas. Os judeus, com base nas mesmas escrituras que estão à disposição de testemunhas de Jeová, adventistas, católicos, afirmam que o Jesus criado aos moldes da Igreja Católica Apostólica Romana é uma farsa. Nunca foi filho de Deus e muito menos Deus e nem faz parte de uma confusa trindade divina. Essa é a ideia dos judeus. Todas, pelo menos ortodoxos,
Todas as denominações religiosas no passado aprovaram a escravização de outros povos na África. Todas elas, com base na estupidez contida na Bíblia, acreditavam que a mulher, durante sua menstruação, se tornava impura. Todas essas denominações, todas com a Bíblia na mão, todas se dizendo ser inspiradas por Espírito Santo, todas dizendo que seus pastores, seus padres, tinham conhecimento de hermenêutica, conheciam as línguas originais das escrituras sagradas, como o grego e o hebraico. Todos se diziam teólogos, filósofos, mas apesar de todo esse saber que eles dizem ter, estão todos um contradizendo o outro. Vou mostrar para vocês algumas das barbaridades que esse pessoal extraíam. Alguns nem cristãos eram, né? Nem cristãos eram, mas boa parte aqui que eu trago, que eu mostro para vocês, eram cristãos. Veja as idiotices que essas pessoas extraíam das escrituras dos hebreus. Um livro primitivo e extremamente ridículo. Por exemplo, Philon, no segundo século, argumentava que o sangue menstrual fresco mantinha o útero úmido, e a umidade não só debilita a vitabilidade do sêmen, como o anula por completo. Plínio o Velho, 72 d.C., proibia a relação sexual durante a menstruação, pois os filhos dela, advindos eram doentes ou tinham soro sanguíneo purulento, ou eram natimortos. Natimortos, né? Heinemann, em seu livro Eunucos pelo Reino de Deus, mostra com clareza o comportamento sexual dos fiéis exigido pela igreja. Segundo ele, os padres da Igreja Católica, Clemente de Alexandria, 215 d.C., e Orígenes, 254 d.C., alegavam que as crianças concebidas durante a menstruação nasciam deficientes. O famoso São Jerônimo, 420 d.C., escreveu: quando um homem mantém relações sexuais neste período, quer dizer, no período que a mulher está menstruada, os filhos nascidos desta união são leprosos e hidrocefálicos, e o sangue corrompido faz com que os corpos de ambos os sexos, dominados pela peste, ora sejam muito pequenos, ora muito grandes. Veja as besteiras que essas pessoas, muitos desses teólogos, vocês podem ver, né, são Clemente de Alexandria, São Jerônimo e tantos outros, as barbaridades que eles falaram, né, a respeito da mulher menstruada. Isso com base nas passagens bíblicas, né, que fala que a mulher fica impura, né, com base lá nas passagens de Levítico, né, pura besteira e idiotices. Quem mantiver relações sexuais com a esposa durante a menstruação, adverte o arcebispo Cesário de Arles, 1542 d.C. Terá filhos que terá, terá filhos que ou serão leprosos ou epiléticos ou possuídos pelo demônio. Vejam que absurdo. E veja que burrice, né? A mulher, quando a mulher está menstruada, ela não pode ter filhos. Vocês sabem muito bem, né? Não tem como a mulher estar menstruada e ter filhos. Veja a ignorância desse povo. E só se baseavam naquilo que viam, pessoal.
Os hebreus já faziam isso já há muito tempo, né? E eles, com base nas observações ridículas, patéticas e de pura ignorância dos hebreus, cometiam ainda maiores barbaridades em termos de pensamento. E de prática também, né? Porque diversas mulheres sofreram nas mãos desses ignorantes e pareciam mais animais do que seres humanos. Para os teólogos Tomás de Aquino, Alberto Magno e Duns Scoto, o coito com mulheres menstruadas era considerado pecado mortal devido ao mal causado aos filhos. Veja que babaquice desse pessoal. Tomás de Aquino, Alberto Magno e Duns Scoto. O coito com mulheres menstruadas era considerado pecado mortal devido ao mal causado. Veja que absurdo, pessoal. São essas pessoas que se dizem da verdade. São essas pessoas que dizem saber interpretar os textos bíblicos. São estas pessoas que dizem usar de contextos dentro dos textos. Bertoldo de Rosenburgo, 1272, famoso pregador da época, alerta aos fiéis. Vejam que estamos fazendo citações de cristãos católicos e cristãos protestantes, certo? Bertoldo de Rogenburgo, famoso pregador da época, alerta aos fiéis: não tereis qualquer alegria com filhos concebidos durante a menstruação, porque ora serão afligidos pelo demônio, ora leprosos, ou então epiléticos, ou corcundas, ou cegos, ou de pernas tortas, ou surdos, ou idiotas, ou terão a cabeça em forma de macete. Veja aqui os pensamentos dessas pessoas dessa época. Né? Todos teólogos, todos filósofos. Veja o nível. Nos séculos seguintes, a noção de deficiência foi se modificando. No século XVI, o cardeal Caetano, vejam, cardeal, 1534, considerava o coito durante a menstruação como pecado venial. Essas ideias sobre a menstruação, não, as babaquices que ele fala a respeito da menstruação, sobretudo os católicos e protestantes aqui citados, decorrem da ideia primitiva criada a partir das passagens de Levítico, esse livro bíblico, certo? Mas essa ideia de mulher menstruada, é, do homem manter relações sexuais com a mulher menstruada e ter filhos endemoniados, filhos com lepra e coisas do tipo, é uma concepção muito mais antiga que a cultura dos hebreus. Tá entendendo? Não eram só eles que pensavam essas idiotices, está entendendo? Para vocês verem que esse livro, a Bíblia, não tem nada de sagrado, porque as concepções idiotas de outros povos estão contidas na Bíblia. Os sumérios pensaram nessa besteira. A Índia, o pessoal da Índia também tem essas mesmas besteiras. A questão da menstruação. Os chineses também têm essa mesma concepção a respeito do, do, tanto do sangue menstrual como da mulher no estado de menstruação, quando está na menstruação. Estão entendendo? Então dizer que essa porcaria de livro é sagrado é a maior idiotice que a pessoa pode dizer, pessoal. Todo o pensamento tosco da humanidade está ali presente na Bíblia. Todas essas idiotices que outros povos que nunca ouviram falar de Javé coisa nenhuma, nunca pegaram numa Bíblia sequer, nem ouviram falar de um analfabeto chamado Jesus, tinham essas mesmas concepções. Tomás Sanches, 1610,
teólogo moralista, vejam, teólogo moralista, já aceitava a relação sexual em certas circunstâncias, sem considerá-la pecaminosa, se fosse para superar forte tentação carnal. Veja, você transar com uma mulher menstruada só não seria pecado se você estivesse ali tendo relações com ela só para não cair na tentação. Veja, ou atenuar brigas conjugais. Tudo isso e muito mais, muito interessante esse artigo, vocês podem ler, que é essa fonte aqui, ó, Revista Brasileira de Sexualidade Humana. Essa fonte que traz essa informação das idiotices dessas pessoas que imaginavam que a menstruação, a mulher menstruada, trazia em si todos esses males para os filhos que ela pudesse gerar. Um absurdo, né? Que mulher menstruada não pode engravidar. Nós sabemos hoje que quando a mulher menstrua, ali na realidade é uma descamação das paredes do útero, né? Preparando-a para, para dias à frente, estar preparada para uma gravidez, né? Ali não tem como a mulher engravidar, porque ali, primeiro, não tem óvulo, né? Porque o óvulo desce juntamente com a sangria da mulher. Então, não tem como a mulher gerar filhos nesse estado e gerar um filho corcunda, aleijado, cego, surdo, leproso, perna torta, coisa do tipo, como eles falavam, esses idiotas aí, né? Essas idiotices foram feitas com base na hermenêutica e exegese cristã. Todos eles usavam e diziam se apoiar em textos e passagens bíblicas. Todas essas bobagens aí que eles falaram se baseavam numa passagem bíblica, né? Usavam de contextos bíblicos para apoiarem essas besteiras que falavam. E as pessoas acreditavam. Primeiro porque eles diziam ser teólogos, diziam ser pastores, diziam ser padres e diziam conhecer as escrituras. Então as pessoas acreditavam nas besteiras que eles falavam. E diferentemente de nós, eles se diziam doutores, teólogos e exegetas bíblicos. No entanto, pensaram e causaram tanto mal às mulheres, por pura ignorância apoiada nas ideias patéticas da Bíblia. Uns ignorantes que, de tão ignorantes, não conseguiam ver o quanto ignorante é esse livro em que acreditavam. Essas denominações religiosas, que nós citamos logo no início do texto, Testemunhas de Jeová, Adventistas, católicos e demais evangélicos e cristãos, arrotam saber que só elas, de forma exclusiva, essas denominações religiosas arrotam saber que só elas, de forma exclusiva, possuem. Entretanto, os fatos nos mostram outra realidade. Os cristãos são os únicos que usam de textos como pretextos. Nunca analisaram suas supostas escrituras sagradas a partir do contexto. Se tivessem feito isso, em alguma época teriam percebido que esse livro é uma aberração e que o Deus contido em suas páginas é a mera expressão da ignorância de um povo primitivo. Um exemplo clássico que podemos usar, além desses outros exemplos que nós apresentamos, com base naquela fonte, é um exemplo que nós podemos citar como prova da extrema ignorância, estupidez e falta de hermenêutica e ou interpretação textual dos pobres cristãos,
além das que já foram relatadas até aqui, é a seguinte. É um texto simples. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Salmos 14:1. Vocês podem olhar pela internet. Todo cristão que menciona esse texto só fala bobagem, só fala besteira. Todos os cristãos acreditam piamente que esse salmo refira-se aos ateus. Quando vemos um cristão citar esse salmo em seus canais e páginas na internet, rimos demais. Sabe por quê? Porque os povos, na época dos hebreus, eram todos politeístas, pessoal. Não havia povos ou pessoas ateias. Como é que esse texto pode estar se referindo a ateus? Ou naquela época, tá entendendo? E o texto não é futurista, tá entendendo? Esse texto ele retrata as pessoas daquela época. Essas pessoas criam em alguma divindade ou em várias. Digo as pessoas ali da época dos hebreus. Era impossível haver ateus em meio aos hebreus e muito menos entre os povos ditos pagãos. E ninguém ensinaria seus filhos a ser ateus ou os ensinaria a descrer nas divindades em sua volta. Interpretar esse salmo dessa forma é uma estupidez sem tamanho, pessoal. Hoje o número dos que não acreditam em deuses é quase inexistente. Imagine na época proposta pela Bíblia. Aparecendo uma pessoa descrendo de todos os deuses, como os ateus, esse não duraria um dia. A história nos conta diversos relatos o quanto as igrejas católicas e protestantes mataram de pessoas só porque não criam no Deus uma da outra. É vergonhoso alguém que se diz pastor, teólogo, padre, falar que esse salmo diz respeito aos ateus. Ser ateu não é negar a existência do Deus da Bíblia, mas sim negar a existência de todos os deuses. Só essa argumentação desmantela essa conclusão totalmente sem noção dos cristãos sobre esse salmo. Eles não sabem interpretar a Bíblia, embora digam o contrário. Os argumentos cristãos, quer dentro ou fora da Bíblia, são ridículos, patéticos e infantis. Todos se desfazem à simples análise à luz de seu próprio livro mágico, a Bíblia. As crenças cristãs são todas fraudes, cópias adaptadas de antigas crenças místicas de povos como os sumérios, babilônicos, egípcios, persas e até gregos e romanos. Nós vemos, sobretudo no Novo Testamento, vestígios de lendas dos gregos e romanos. Todas elas estão imersas num mar lamacento de mentiras. Digo todas elas, as crenças, né, dos cristãos. Portanto, a acusação que os cristãos nos fazem quanto ao uso de textos sem usar seus contextos é uma falácia. São eles que não o fazem. São eles que, embora façam uso de um único livro, se contradizem entre si, mostrando que todos usam textos fora de contextos. Se eles fizessem aquilo que dizem fazer, não tinha como eles contrastarem outros com base no mesmo texto. Daí a razão de haver várias denominações religiosas com diferentes visões sobre determinadas passagens bíblicas. Por quê? Porque todos eles usam texto fora de contextos. Tá entendendo? Os contos contidos na Bíblia são tão contraditórios e
ilógicos que vemos em seu próprio interior pessoas que deveriam ter um entendimento coeso de suas doutrinas, se contradizendo. Não deveria, né? Mas nós vemos dentro do próprio interior das passagens bíblicas pessoas que não poderiam estar se contradizendo. Vejam, os fariseus eram conhecidos como os doutores da lei de Moisés. Levaram esse título porque só eles detinham toda a chave da interpretação da lei de Moisés. Porém, esses mesmos doutores, que deveriam ser irrefutáveis em suas crenças, baseadas nas ditas escrituras sagradas, eram desmentidos por outros que dominavam e entendiam dos mesmos escritos, os saduceus. E em oposição a esses dois grupos, fariseus e saduceus, detentores de todo o saber da cultura judaica da época, a Bíblia nos mostra ou nos apresenta um pescador analfabeto que, por certo, não tinha nenhuma leitura e estudo algum da Bíblia hebraica, os contrariando com base nos mesmos ditos do Antigo Testamento. O Jesus, né? O analfabeto, o pescador, que tomou para si o título de Messias, diz que contradiz ele, esse pseudo-Messias, com base na Bíblia, hebraica no caso, vamos entender assim, né? Ele contradizia esses doutores da lei. Por quê? Porque ele pegava os textos novamente fora do contexto. Depois surgem cristãos que seguiam a doutrina de Paulo, que contrariavam os ensinos daqueles que seguiram supostamente o pescador analfabeto de nome Jesus, os apóstolos. E tudo isso nos diz que todos esses homens, se é que existiram, nunca entenderam suas próprias escrituras. Se tivessem entendido, não haveria entre eles essas contradições de ensinamentos. Os fariseus, por exemplo, entendiam ou acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam em demônios, em espíritos. Já os saduceus já não acreditavam nessas coisas, né? Veio o babaca do Jesus, aí vem contradizer todos eles em diferentes pontos, todos eles com base nas escrituras. Todos diziam estar impregnados de Espírito Santo, diga os apóstolos, né, de Jesus, né? Aliás, eu pulei aqui, né? Desculpa. Todos desmentiam uns aos outros em diferentes pontos. Todos possuíam as mesmas escrituras mágicas. Todos diziam estar impregnados de Espírito Santo, diga os apóstolos de Jesus, que os guiava e os orientava. E os cristãos de hoje seguem no mesmo barco de confusão e mentiras derivadas da Bíblia. A Bíblia só inspira bobagens. Daí de nunca haver coesão nem mesmo entre os que se dizem teólogos e exegetas de diferentes núcleos religiosos. O teólogo testemunho de Jeová vai contradizer o teólogo adventista. O teólogo adventista vai contradizer o teólogo testemunho de Jeová. O teólogo católico vai contradizer todos esses dois. E todos esses dois vão contradizer esse católico. Todos eles com base na escritura dos judeus. As crenças de um dizem que as dos outros são falsas. A exegese, hermenêutica, teologia embasada na filosofia, o saber hebraico, grego, de um diz que o outro não sabe de nada disso. Entenderam, pessoal? Quer dizer, entendeu, pessoal? Quem de fato faz uso dos textos dentro de seus contextos, quem são as pessoas que de fato tiram os textos de seus contextos? São os próprios cristãos.
São os próprios cristãos. São eles que desmentem eles mesmos. São eles que dizem que o outro está mentindo. São eles que dizem que um ou outro não sabe plenamente a hermenêutica, a exegese, ou em suma, são eles que dizem que eles não sabem interpretar textos, diferentemente dos ateus. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.